Olá pessoal, vamos começar aqui agora a nossa segunda aula do nosso curso de Física aqui no Explica Enem. Eu sou o Romeu e, se a gente lembrar na aula passada, a gente estava falando um pouco sobre somar vetores, né? E a gente fez ali umas somas muito específicas, que são quando os vetores têm a mesma direção e quando eles têm direções que são perpendiculares. Beleza? Hoje nós vamos só montar um método, deixar mais padronizadinho essa solução, né, esse jeito de resolver, e depois nós vamos generalizar para, se por acaso algum vetor não tiver ali a direção que é vertical ou horizontal, for uma direção aleatória, uma direção na diagonal, vamos dizer assim, tá bom? Então é isso, vamos para aula. Agora que a gente sabe, a gente faz a representação do nosso vetor soma. Agora a ideia, como eu tinha falado, é a gente aprender como é que calcula o módulo, ou seja, o tamanho desse vetor soma. Beleza, e a ideia aqui vai ser a gente começar com os casos mais simples e ir complicando, certo? Então, vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho um vetor horizontal para a direita com módulo 10 e um vetor horizontal para a esquerda com módulo 8. Beleza, como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer aqui por uma das regras que a gente aprendeu no outro cartazinho lá. Né? Vai ser a regra do polígono. Então, vamos lembrar, a regra do polígono eu ponho um vetor seguido do outro, origem com extremidade. Então, o primeiro vetor ele vai estar aqui, 10, certo? E o outro eu tenho que botar a origem do segundo na extremidade do primeiro. Então, eu tenho que pegar esse cara aqui e botar de cá, concorda? Então, eu botei a origem do segundo na extremidade do primeiro. E esse aqui é o segundo vetor, que tem tamanho 8. Beleza. E aí, lembra como é que faz a regra do polígono? É só a gente pegar o início do primeiro com o fim do último. Né? Aquela ideia de caminho resultante. Então, é a mesma coisa. Eu ir até lá e voltar para esse ponto, ou eu simplesmente ir do começo e chegar até esse ponto. Né? Então, vou fazer isso, que seria aqui, então, esse aqui, meu vetor soma. Pequenininho. E aí, como é que a gente faz para descobrir qual o tamanho dele? Bom, muito simples, né? Se tudo aqui é 10 e esse pedaço é 8, aqui sobrou, então, 2. 2 unidades, né? Aqui é a unidade, não botei para ninguém. Então, é isso. Basicamente, toda vez que eu tiver mesma direção e sentidos contrários, eu só preciso subtrair um do outro. Então, a resposta final dessas duas somas é um vetorzinho horizontal também, para a direita, com valor 2. Ou seja, por que ele é horizontal? Porque os dois vetores são horizontais. Ele é para a direita porque o vetor de maior módulo também é para a direita. E ele vale 2 porque é a diferença entre esses dois módulos. É só, sei lá, pensando num cabo de guerra. Então eu tenho um cabo de guerra aqui, aí para um lado está puxando com 10, o outro lado está puxando com 8. Quem vai ganhar? Evidentemente que vai ser o lado que está puxando com 10, certo? E no final é como se ele estivesse puxando com 2 e do outro lado ninguém estivesse puxando com nada. Agora esse aqui é diferente, né? Porque eu mudei esse vetor. Repare que esses dois vetores não são iguais, porque eles não têm o mesmo sentido. Tudo bem? Vou fazer a mesma regra, a regra do polígono. Então eu escrevo o primeiro e o segundo eu faço origem do segundo com a extremidade do primeiro. Então vai ser isso aqui, concorda? E aí eu faço aquele esquema de caminho resultante. Ou seja, é a mesma coisa. Eu vir daqui, caminhar até aqui, depois vir aqui, caminhar até aqui. É equivalente ao fazer esse caminho direto, certo? Então, no final das contas, esse aqui vai ser o meu vetor soma, resultante. E aí, como é que a gente calcula o tamanho dele? Porque essa é a ideia. A gente calcula o tamanho dele. Bom, basta você ver que esse segmento de reta inteiro ele é 10 mais 8. Então, 18 do tamanho do meu vetor resultante. Ou seja, toda vez que eu tenho módulos de mesma direção e mesmos sentidos, basta eu manter a direção, manter o sentido e somar os dois. Quando é sentidos contrários, eu mantenho a direção, boto o sentido de quem ganha e subtraio as intensidades ou os módulos. Agora repara nesse caso aqui que é a mesma coisa, só que eu botei 3 módulos e botei eles verticais. Isso não vai mudar nada.
Porque, olha só, vamos fazer de novo a regra do polígono. Então eu pego o primeiro, desenho o primeiro, esse aqui de 4 de unidade, de módulo. Pego o segundo, aí a origem do segundo com extremidade do primeiro. 2. E pego o terceiro, origem do terceiro com extremidade do segundo. E aí, pô, meu vetor soma, mesma coisa. É o equivalente de eu ir e voltar, que seria eu fazer isso aqui. Certo? Esse aqui é o meu vetor soma, esse pequenininho. Que ele vai valer quanto? Bom, esse tamanho inteiro vale 4 mais 2, 6. E esse tamanho aqui, do meu módulo de 5, vale 5. Logo, sobrou aqui 6 menos 5, que dá 1. Então, a resposta aqui é um vetorzinho de uma unidade para cima. Então, quando eu tenho sentidos contrários, subtraio, sentidos iguais, eu somo. Agora que a gente sabe como é que calcula módulo do vetor soma, toda vez que os meus vetores têm a mesma direção, vamos pegar dois vetores agora que não têm a mesma direção, tá bom? Eles não têm a mesma direção, mas eles vão ter uma direção bem específica. Vai ser bem assim. Um vai ser vertical e outro vai ser horizontal. Ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus. Nós vamos mostrar porque isso é importante. Então vamos lá, vamos calcular o tamanho do vetor soma aí. Primeiro, antes de calcular, a gente tem que representar ele, ou seja, desenhar ele. E aqui a gente pode escolher ou a regra do polígono ou do paralelogramo. Eu já usei a do polígono, vou usar a do paralelogramo agora, tá bom? Então vamos lá. A regra do paralelogramo, vamos lembrar, ela é sempre origem com origem. Ou seja, eu pego aqui o meu vetor de unidade 4. Na origem dele, eu boto a origem do meu vetor de unidade 3. A partir desse desenho, eu monto um paralelogramo. E aí eu sei que o meu vetor soma vai ser justamente a diagonal desse paralelogramo. Esse aqui é o meu vetor soma. Beleza, e a gente tem que saber qual o tamanho dele. Como é que a gente vai descobrir isso? E por que é importante, por enquanto, que esses dois vetores sejam um vertical e outro horizontal? Porque se um é vertical e outro horizontal, então o ângulo formado entre eles é de 90 graus. E como isso aqui é um paralelogramo, se é um paralelogramo que tem um ângulo de 90 graus, ele vai ser um retângulo. E um retângulo, todos os ângulos são de 90 graus. Tá bom, de novo, como isso aqui é um paralelogramo, esse lado é igual a esse. E esse lado é igual a esse. Ou seja, o tamanho desse lado aqui vale 4. Agora, repara que esse triângulo, que eu pintei aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. E a gente consegue descobrir o tamanho da hipotenusa dele por Pitágoras. E a gente sabe que o tamanho da hipotenusa aqui é o meu tamanho do meu vetor soma, ou seja, o módulo do meu vetor soma. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou escrever aqui, ó, S, esse é o vetor S. E aí a gente vai fazer aqui por Pitágoras que o módulo do meu vetor S ao quadrado, ou seja, o tamanho da hipotenusa, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? É aqui o famoso Pitágoras. Beleza. E agora basta a gente fazer essa conta aqui. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Ou seja, o módulo do meu vetor soma ao quadrado, ele é 25. Então isso implica com certeza que o módulo do meu vetor soma é 5. Então tá aí. E aí, resumindo tudo. Toda vez que eu tiver um vetor na vertical, outro na horizontal, o da vertical vai valer, sei lá, A. Esse é o tamanho dele. Da vertical B, o meu vetor soma, o módulo do meu vetor soma, ele vai ser simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado. Na verdade, esse é o quadrado do meu vetor soma, né? Então, basta fazer um Pitágoras. Bom, e agora que a gente sabe, então, calcular a soma de vetores na mesma direção e vetores perpendiculares, então eu consigo criar um método de resolução para somar quaisquer vetores que estejam ou na vertical ou na horizontal, independente da quantidade que seja. Pode ser um monte de vetores, todos na verticais ou horizontais, horizontal, que eu consigo fazer a soma de todos eles. E aí, o método é esse. Eu vou botar um exemplo um pouco mais complicado, vou aplicar o método e vocês vão ver como funciona. Então, se liga aí nesse seguinte exemplo. São 3 vetores aqui verticais, 2 horizontais, né, cada um com sentidos diferentes, para cima, para baixo, direita e esquerda. E, sei lá, a questão aí te pede
o vetor soma, tá? O módulo dele. Então vamos lá. Vamos aplicar um método de resolução, uma receita de bolo. Então, passo 1. Soma os vetores horizontais. Então, os vetores horizontais são esse aqui. Bom, vetores que são todos horizontais eu sei calcular, né? Então, a resposta aqui, né? O resultante dessa soma vai ser um vetor também horizontal. O sentido vai ser o sentido de quem ganha, ou seja, de quem tem o maior módulo, no caso é o 12, que é para a direita. E o módulo dele, bom, o módulo dele vai ser justamente a diferença dos módulos, porque o sentido é o contrário. Então, 12 menos 7 dá 5. Beleza. Passo 2. Então, fiz aqui o passo 1. Passo 2, soma os vetores verticais. Beleza. Então, são esses 3 vetores aqui, os verticais. Eu sei fazer isso também, igual no exemplo que a gente fez anterior. Presta atenção. Esses 2 vetores vai dar um vetor também para cima, porque os dois estão para cima. E o módulo desse vetor vai ser a soma desses 2 módulos. Então, 18. Então, esses dois aqui dão um vetor para cima de módulo 18. Agora, esse de 18 com esse aqui de 6, repara que o 18 é para cima, o 6 é para baixo. Então, vai me dar um vetor também vertical, só que com sentido igual ao sentido de quem ganha, no caso é o 18. E o módulo vai ser a diferença entre esses módulos aqui. Então, 18 menos 6 vai dar 12. Entendido? Então, essa soma aqui, essa parcela, vai me dar um vetor 12 para cima, vertical. Essa parcela vai me dar um vetor 5 para a direita, horizontal, evidentemente. E daí eu tenho que somar esses dois. Só que eu também sei somar vetores que são perpendiculares. Por isso que, já fiz a segunda etapa, o terceiro passo é justamente o Pitágoras. Porque aí eu vou somar esses dois aqui, que é como? Fazendo lá o nosso triângulozinho pitagórico. Pitagórico não, né? Nossa. Retângulo, triângulo, retângulo. O vetor soma vai ser aqui, pela regra do paralelogramo. E o módulo do meu vetor soma a gente calcula, né, pela raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fazendo a conta aqui vai dar 13. Entendido? Então, tanto faz aqui a quantidade de valores de vetores que eu boto. Se eles estiverem sempre na verticais ou na horizontal, a gente consegue fazer aqui esse método de resolução que vai sair com certeza. Tranquilo? Bom, desse modo a gente consegue fazer praticamente aí qualquer problema de soma de vetores. Qual vai ser aí a parada que vai dificultar? Vai ser se houver um vetor que por acaso não seja nem vertical nem horizontal. Então imagina que eu queira somar todos esses vetores com um vetor para cá. Entende? Isso a gente não consegue fazer por esse método de resolução. Por isso a gente tem que aprender mais uma ferramenta para a gente adaptar esse método de resolução e aí sim conseguir fazer aí praticamente qualquer questão, certo? Então vamos lá. Bom, vamos lá então. A nossa ideia é pegar um vetor que seja inclinado, como esse aí, esse vetor V, e transformar ele em vetores que são horizontais ou verticais, ou os dois, porque aí eu consigo usar aquele método de resolução que a gente consegue fazer tranquilamente, que é somar ou subtrair os vetores que estão nas mesmas direções e depois fazer um Pitágoras, certo? Seria só isso, seria muito tranquilo. Beleza, e qual é a ideia? Dá uma reparada nesse vetor aqui, tá vendo que aqui eu botei o eixo X e o eixo Y, certo? Ou então só pensa como a horizontal e a vertical, que partem aqui da origem do meu vetor. Se eu descer essa vertical aqui e imaginar esse vetor, que é um vetor, esse aqui é horizontal, beleza? E imaginar esse vetor aqui, que é vertical, você concorda comigo que a soma vetorial desse vetor mais esse vetor vai dar o vetor V? Tem que dar. Por quê? Porque é só a gente fazer a regra do paralelogramo, certo? A regra do paralelogramo fala que esses dois vetores aqui, se eu monto um paralelogramo, a diagonal vai ser o vetor soma. Ou seja, vamos chamar esse vetor aqui horizontal de vetor Vx.
e esse vertical de vetor VY. Pela regra do paralelogramo, eu sei que Vx mais Vy é igual a V. Bom, dessa forma, eu consigo pegar esse vetor V, qualquer que seja ele, inclinado, e transformar em vetores na horizontal e na vertical. E aí fica muito bom, né? Porque a gente sabe muito bem como é que faz soma de vetores horizontais e verticais. Beleza. Agora, o nosso desafio é descobrir qual é o tamanho desse vetor e desse vetor. Vamos lá. Para descobrir o tamanho desses vetores Vx e Vy, é necessário que o problema, né, que a solução, me dê o ângulo que ele faz com a horizontal ou com a vertical. Então, ou esse ângulo ou esse ângulo. Nesse caso, vamos trabalhar com esse. Ou não, né? Ele tem que me dar esse ângulo e o módulo do meu vetor V. Senão não é possível fazer. Tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui, que é basicamente o mesmo desenho. Só que eu vou tornar ele um pouco mais familiar aqui para vocês. Então, reparem. Eu peguei esse triângulo aqui e desenhei ele para cá. Que tamanho é esse aqui? Concorda que é o mesmo tamanho de Vx? Então, é o módulo de Vx. Esse tamanho aqui, como é um paralelogramo, esse tamanho é igual a esse tamanho. Ou seja, o módulo de Vy. Beleza. E esse tamanho aqui é justamente o módulo de V. Que aqui eu decidi abreviar, né? Então toda vez agora que eu escrever só o nome do vetor sem a setinha, eu estou falando do módulo dele, tá bom? Então V. Então aqui eu poderia escrever só Vx e Vy. Tranquilo. E aqui tem o tal do θ. Vamos lembrar agora um pouco da trigonometria e escrever quem é, sei lá, o cosseno de θ. Bom, o cosseno de θ, lembra, ele é sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente tem valor Vx. E a hipotenusa tem valor V. Só que o que eu quero descobrir mesmo é o Vx, né? Então eu vou isolar ele. Para isso, eu passo o V para lá. Então vai ficar Vx é igual a V que multiplica o cosseno de θ. Aí lembra, a questão, ela te deu o θ, ela tem que te dar, e ela tem que te dar o tamanho do vetor V. E aí por essa fórmula você consegue descobrir o tamanho do vetor Vx. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora, fiz com cosseno, vou fazer para seno. Então seno de θ é, dessa vez, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, fica Vy sobre V. Na hora que eu isolar o Vy, vai ficar Vy é igual a V seno de θ. E aí, para gravar, o que eu costumo fazer é pensar assim, ó, se eu quero descobrir esse lado aqui, que tá junto do ângulo, então ele está perto do ângulo, então ele está com o ângulo, então vai ser V cosseno do ângulo, beleza? E esse lado aqui, ele está sem o ângulo, então é V seno do ângulo, entendeu? É só um bisuzinho aí para fazer mais rápido, mais depressa, né? Para todo mundo ficar decorando e tal. E aí, só um pequeno detalhe aqui. Caso você não saiba o que é seno e cosseno ainda, caso você não tenha habilidade em trabalhar com isso e tal, não se desespera. Porque isso não é matéria de física, isso é da parte de trigonometria e matemática. Então, você que está inscrito no Explica Enem, você vai ter isso, né, nas suas aulas de matemática. Se o professor ainda não passou isso, não tem problema. Você espera ele passar e, por enquanto, eu vou te dar todos esses valores de cosseno e de seno para a gente aplicar, para a gente treinar. Então, se você não faz ideia do que seja, não se apavora, tá tranquilo, fica na paz, beleza? Bom, e aí, por que é maneiro tu aprender a decompor? Porque na hora que tu pega um vetor que ele é diagonal e você consegue transformar ele em horizontal ou vertical, você vai lá e aplica o mesmo método de resolução. Ou seja, eu posso usar aquele mesmo método que eu passei agora para vocês e acrescentar um passo a mais antes, que é o quê? Decompor os vetores diagonais. E aqui entende-se diagonais como vetores que não são nem horizontais nem verticais.
Então, na hora que eu fizer isso, pô, apareceu um vetor desse jeito aqui. Tu vai lá, decompõe ele, ou seja, transforma ele num vetor nesse vetor e nesse vetor, certo? Então, em vez de você trabalhar com esse vetor, tu vai trabalhar com esses dois, que são horizontais e verticais. E daí, tu decompõe todos os vetores que são diagonais, daí soma os horizontais, soma os verticais, faz Pitágoras e acabou. Então, você recai no mesmo princípio, na mesma ideia.